Olá, boa noite a todos que estão ligados ao Facebook do Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. Sejam todos bem-vindos. Eu chamo José Lucas, faço parte também do Centro de Cultura Espírita e hoje vamos ter novamente as conversas espíritas, onde pretendemos de uma maneira simples, airosa, falar de espiritismo. Hoje temos um tema muito interessante e também muito atual, que são convulsões sociais. Vamos falar de convulsões sociais à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo, que não é mais uma religião, não é mais uma seita, mas sim uma filosofia de vida. Para isso temos connosco a Paula Tolentino, que é professora, e o Moisés Lopes, que é músico profissional. Aos dois, sejam bem-vindos. Esperamos que esteja tudo bem convosco. E, portanto, o nosso tema é este, né? Portanto, vamos falar um pouco das leis de sociedade, das convulsões sociais, né? Estas convulsões sociais, portanto, de certo modo, afetam todas as sociedades do planeta, as diversas áreas da sociedade, né? E quando nós falamos nisto para os ateus, para os agnósticos, até não há grande esperança. Não? Isto não tem solução. Para os espiritualistas, de certo modo, há alguma esperança. Mas para os espíritas, para o espiritismo, nós temos uma esperança que está ali ao virar da esquina, baseada em factos, em pesquisas, né? E porque nós sabemos, e qualquer pessoa pode saber isso, que a vida continua para além da morte através da pesquisa. Não é nada que seja património dos espíritas, mas sim de qualquer pessoa que pesquise dentro dessa área. Ora, nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao Moisés, primeira pergunta, passa a redundância. Moisés, no Espiritismo, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Allan Kardec fala-nos da lei de sociedade, que víamos no slide anterior, não é? Em que é que consiste essa lei de sociedade? A lei de sociedade, como está no Livro dos Espíritos, ela faz parte da seção sobre as leis morais, né? E, basicamente, o que vai nos dizer a lei de sociedade? Que Deus criou o homem para viver em sociedade. A lei de sociedade é uma lei natural, ou seja, é uma lei emanada de Deus, é uma lei divina, né? Uhum. Então, quando o Espiritismo, quando a doutrina espírita nos diz que Deus fez o homem para viver em sociedade, nos faz pensar que não só nós fomos feitos para viver em sociedade, mas nós fomos aparelhados para viver em sociedade. Os nossos sentidos básicos, né, do nosso corpo, eles não são para nós vivermos em contemplação. Se o homem vivesse absolutamente sozinho, se isso fosse possível por uma utopia qualquer, eu, Moisés, chego na Terra agora e não há mais ninguém comigo. Aliás, temos aqui uma prova disso, não é? Né? Então, eu chego, não tenho mais ninguém comigo, eu tenho lá tato. Para que o tato? Para sentir as texturas da natureza, então, o olfato para sentir o perfume das flores, e a visão para ver as belezas da natureza, a audição para ouvir os cantos dos pássaros. Tudo seria de uma vida meramente contemplativa. Aí tem uma questãozinha interessante: para que me serviria a fala se eu não nascesse para viver em sociedade? Não me serviria para nada. Então, nós fomos aparelhados, no nosso corpo de
para essa vida em sociedade, né? E é disso que vai tratar o Livro dos Espíritos quando trata da lei de sociedade, da necessidade do homem se relacionar com seus semelhantes, das formas como as quais ele aprende. Ele, inclusive, monta o escopo, digamos assim, social, né? Pois. Eu gostava de já agora perguntar à Paula, pegando um pouco naquilo que tu referiste. Paula, na sequência daquilo que o Moisés referiu, então, será que faz algum sentido nós termos uma vida de isolamento, né? Mesmo que seja com boas intenções, né? Uma vida de silêncio? Não faz sentido nenhum. E como o Moisés disse que nós vínhamos... Eu peço desculpa, eu só estou a perguntar se faz algum sentido na ótica espírita, claro. Pois, na ótica espírita. Com respeito pelas opiniões diferentes que possam existir. Aqui estamos a falar sempre de espiritismo e desculpa lá ter-te interrompido. Então, não tem importância. Conforme o Moisés disse, Deus apetrechou-nos com os órgãos para podermos contactarmos. Tanto a fala e as outras faculdades foram-nos concedidas por Deus. Deus não condena, Deus só condena o mau uso dessas faculdades e não o uso. Portanto, nós aprendemos um com os outros, comunicando, assim é que vamos evoluindo, porque o nosso objetivo realmente é o progresso. Quando o ser humano realmente se mete no isolamento, está a indiciar uma fraqueza e enfraquece o seu crescimento, as suas aquisições, e não, é improdutivo. Mas pode haver isolamentos úteis, não? Como vemos aqui neste cenário. Há o isolamento útil, que é o isolamento do recolhimento e do silêncio, porque é no silêncio, quando nos recolhemos, que o nosso espírito se liberta mais, fica mais leve, mais livre. E aí dá-se a ocasião de podermos comunicar com os espíritos. Ou, por exemplo, sei lá, quando imagina que algum de nós quer fazer um trabalho, né? Seja científico ou não, escrever um livro ou fazer um texto, né? A pessoa tem necessidade de se isolar, às vezes um fim de semana, né? Para produzir mais para a sociedade. Aí não há, portanto, egoísmo, não? Não, porque é um trabalho produtivo. É um trabalho produtivo. Portanto, nesses momentos o isolamento não é condenável. É só aquele em que uma pessoa se fecha em si e não comunica, porque nós aprendemos comunicando uns com os outros, conversando, pela troca de experiências. Por isso é que cada um de nós está no seu grau de evolução para podermos passar o saber e no isolamento não se consegue. Tivemos a falar de sociedade e eu gostava de mostrar aqui uma outra coisa ao Moisés. Moisés, as famílias, portanto, costumamos dizer que na sociedade nós estamos em família, né? Mas a sociedade é constituída por micro-sociedades que são a família base. Né? Estas convulsões sociais que existem na Terra acabam por afetar, de certo modo, a família base, como é óbvio. Né? Para o Espiritismo, qual é a importância dos laços de família? Bom, acho que para a gente poder começar a falar da importância dos laços da família, eu quero só fazer uma distinção, primeiro, que nós temos laços materiais e laços sociais, né? Laços materiais são, por exemplo, os laços que todos os animais têm, por exemplo, né? Quer dizer, o animal se reproduz, tem uma cria, ele cuida da cria enquanto necessário, depois a cria vai se virar no mundo aí. Mas há uma ideia que eu gosto muito,
que é de pensar nos lares do espírito durante a encarnação na Terra. O nosso primeiro lar, como espírito, é o nosso próprio corpo, é o lar corporal. Ou seja, o espírito, ele organiza esse corpo que vai nascer. O corpo nasceu, então, nesse momento, ele estabelece uns laços com a sua família. No mínimo, ele vai ter um pai e uma mãe. Portanto, são as famílias carnais, não é? São as famílias carnais, exatamente. Uhum. Esses laços sociais, eles vão nos desenvolver moralmente. Quer dizer, os materiais, eles fazem com que nós sobrevivamos como espécie, né? Claro. E os laços sociais, eles vão nos desenvolver moralmente, vão desenvolver a nossa moral. Então, esses laços de família são a nossa primeira experiência evolutiva nesse sentido. Os laços sociais, eles são uma ampliação dos laços de família. A criança, quando vem ao mundo, ela observa os pais, ela traz, claro, como espírito, ela traz uma bagagem que já está com ela, que ela adquiriu, mas nesta encarnação que ela se encontra, ela observa os pais. E aí ela vai trocando com os pais ali, vai trocando experiências com os pais, até o momento que ela passa, além dos seus pais, aí ela conhece, sei lá, os seus avós, e daqui a pouco os seus vizinhos, e aí ela já está numa idade de ir para a escola, e ela vai para a escola e conhece amigos, e tem uns amigos que pensam como ela e outros que não pensam, e é um eterno aprender. Uhum. Essa troca é que vai fazer com que nós cresçamos. Na verdade, tudo isso que a gente fala Então, desculpa lá, para o espiritismo, os laços de família têm importância ou não têm? Ou são meramente passageiros? Aqueles carnais? Ou também há outros laços espirituais? Não. Os laços de família são fundamentais, os carnais. Quais os outros laços que tem? Da nossa família espiritual, da nossa parentela espiritual. Essa é muito mais ampla, né? Muito mais ampla, que são os laços que nós fomos construindo através das nossas... Então, desculpa lá, a ver se eu percebo. Para além da minha família carnal, né? Os pais, avós, tios, primos, filhos, sobrinhos, quer dizer que eu também tenho uma família espiritual. Como é que eu sei quem é a minha família espiritual? Então, agora eu acho que não vai dar para saber, vai ter que esperar um pouquinho, né? Ou seja, tem um detalhe interessante que a gente sempre que pensa em família, a gente pensa, no mínimo, eu não vou falar em hierarquia, né? Mas no mínimo, numa estratificação. Ou seja, tem uns que são mais velhos, então são, sei lá, avós, daí depois vem pais, depois vem filhos, e aí esses filhos têm mais filhos. Na árvore genealógica, né? Exato. A nossa família espiritual, ela tem uma organização diferente, porque eu tenho um laço fraternal com essas pessoas. Eu posso, então, ter um laço fraternal com alguém e vir para a Terra como filho desse alguém. Uhum. Então, vamos ver uma coisa. Isso que tu disseste, já agora convidamos temos aqui pessoas, só aproveitar para dar as boas-vindas àqueles que nos deram já as boas-vindas, né? O Pedro Silva, da Ilha Terceira, a Isaura de Torres Vedras, a Nilza Pacheco do Porto e todos os outros, que já muito obrigado pela vossa gentileza. Se quiserem ir colocando algumas questões, quer a professora Paula, quer ao Moisés Lopes, estejam à vontade, que nós temos todo o gosto em passar-lhes a palavra. Moisés, então, pegando naquilo que tu disseste, será por isso que às vezes nós nos identificamos mais com alguém que não é do nosso corpo de carne? Pai, tenho tanta afinidade com aquela pessoa, e com aquela pessoa que é o nosso tio, o nosso primo, a gente não sente atração nenhuma. Isso significa que eu sou da família espiritual do outro?
e não sou da família espiritual deste, poderá ser mais ou menos isso, não? Por aí, exatamente. Essas condições de fraternidade que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas encarnações vão montando uma família grande, uma bagagem muito grande na espiritualidade. Vez por outra, a gente encontra eles aqui embaixo, por aqui, né? Para usar um sentido de embaixo. Mas a gente encontra, né, na encarnação, e aí são pessoas que a gente conversa e não sabe por quê. Olha, puxa, como eu me senti bem falando com fulano, né? Nunca tinha visto fulano antes, parece uma pessoa tão minha amiga. Tem laços de amizade terrestre que a gente conversa um pouco e depois passa anos sem ver. Aquela amizade está lá. É por quê? Porque aquela amizade já está registrada lá na nossa família. Isso leva-nos então a pensar que se calhar a nossa família é de muitas milhares de pessoas, né? Temos muitos familiares, isso é bom. Estava-me a lembrar até de uma passagem do Evangelho, né? Quando os apóstolos disseram a Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão à tua procura, que eles andavam à procura, né? E porque, segundo a tradição, tanto Maria, a mãe de Jesus, é um segundo casamento de José, e os irmãos eram do primeiro casamento. Portanto, de Maria só teria tido um filho, que foi Jesus. Então, os irmãos achavam que ele era maluco, e até o queriam internar, passa a expressão, né? É óbvio, naquele tempo. Imagina agora, tanto mais naquele tempo. E Jesus aproveitou, se calhar, ao falar assim: quem é a minha mãe, quem é os meus irmãos, a não ser aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se calhar estava a falar disso, das famílias espirituais, não? Claro. Um bocadinho. Certamente. Muito bem. Então, vamos passar aqui à Paula. Paula, uma outra questão. Ainda não apareceram assim muitas questões aqui no Facebook, no chat do Facebook. Estejam à vontade para as colocar. Mas vamos avançar com o tema. Se nós vivemos em sociedade, conforme o Moisés dizia, para aprendermos uns com os outros, digamos assim, nós costumamos dizer que estamos aqui na Terra, tudo ao molho e fé em Deus, né? Todos misturados, né? Por que é que existem convulsões sociais? Será que Deus se enganou na lei de sociedade? Nós olhamos para a Terra, vemos estas convulsões sociais. Por outro lado, a doutrina espírita diz-nos que a lei de sociedade é para nós aprendermos uns com os outros, para nos ajudarmos mutuamente e evoluirmos, não é? Portanto, se assim é, nós vemos que a sociedade está de pernas para o ar, será que Deus se enganou? Ou Deus... Qual é a opinião que o Espiritismo tem acerca disso? Todos os antagonismos sociais, as lutas que existem, todos os conflitos de miséria e até as diferenças de oportunidades que todos temos na vida, uns têm mais oportunidades, outros menos. Tudo isso é por causa são causados pelo egoísmo. O egoísmo, o orgulho, a ganância, e tudo isso revolta algumas pessoas e vai causando esse tal mau ambiente, essas convulsões sociais. E enquanto que o homem não entender e continuar a querer se esmagar-se uns aos outros, constantemente numa perseguição do que o outro tem, do que o outro não tem, enquanto o homem não entender que tem que mudar a sua conduta, a sua maneira de pensar, não teremos paz. Então o homem tem que realmente destruir certas barreiras que tem. E essas barreiras só podem ser destruídas quando ele começar a ter outro comportamento, outro género de sentimentos. Tem que ser condescendente, indulgente, tem que... Fraterno, né? Fraterno, tem que praticar a caridade, a fraternidade, o amor. E então Paula, desculpa lá, estava agora a pensar, nós já andamos aqui todos preocupados com o Covid-19, né? e muito bem, porque é uma preocupação.
mas ninguém fala, por exemplo, ali no Iémen, estão milhares de pessoas a morrer, né? Não só de fome, como a guerra, como agora também com o Covid, uma coisa dantesca, né? E milhões de pessoas. E então, falaste nessas desigualdades de oportunidades, de facto, nessa violência. Esse tal egoísmo que tu falas não é só um egoísmo nosso, de cada um, mas é também um egoísmo de grupo, um egoísmo de Estado, né? Um egoísmo civilizacional, né? Pois. Por exemplo, nós estamos aqui na Europa, estamos pouco borrifando para os nossos irmãos lá no Iémen, né? Ou na Síria, né? A guerra ainda não acabou, né? Na Síria. Já ninguém fala da guerra da Síria. Os mortos lá não contam. Se calhar o grande desafio é esse, né? Que o Espiritismo nos traz. Né? É de, mudando nós por dentro, mudar os Estados e sermos... será isso o caminho? É isso, precisamente. A mudança tem que existir dentro de nós. Temos que compreender que com o mal não nos leva a lado nenhum. Porque enquanto que se alimentar e o mal, o mundo não vai ter um caminho muito agradável, porque realmente temos que nos unir. As pessoas têm que entender que nós somos todos irmãos. Desculpa. Temos que respeitar cada um dentro da justiça. Então, estas convulsões sociais, pelo que tu disseste, portanto, tocaste aí num assunto, que eu peço desculpa por interromper, muito importante, que é a violência que deriva da distribuição das desigualdades dos bens, a discrepância das oportunidades. E nós vemos isso num chamado primeiro mundo, que é a Europa, né? Onde vemos os países do norte da Europa, neste momento mais ricos que os do sul da Europa, a falarem de alto, né? E a tentarem menosprezar, de certo modo, os países mais pobres. Claro, e se vemos isso entre nós, que aparentemente nos damos bem, estamos numa União Europeia, obviamente que isso acontece no planeta todo. E, de facto, o grande desafio é esse, é os planetas, os países mais evoluídos, né, colaborarem ao invés de competirem, né, com os países mais pobres. Né? É isso, precisamente. Estas convulsões sociais. Será isso? Ok. Muito bem. O Moisés está calado ali há bastante tempo. Vou passar agora a bola para o Moisés. Moisés, para quem não conhecer o Espiritismo, não estamos a dizer com isto que os espíritas são melhores que os outros de maneira nenhuma, somos seres iguais, apenas temos uma maneira de pensar diferente. Não por convicção cega, por crença cega, mas por pesquisa, pelo estudo, né? Mas para quem não seja espírita, portanto, o mundo não tem saída, né? Porque as pessoas não conhecem o processo da reencarnação, a existência do mundo espiritual. Né? O mundo não tem lógica, não faz sentido. Né? Como é que nós podemos, em sociedade, sobreviver sem naufragar numa sociedade tão materialista ainda, né? Onde, como dizia muito bem a Paula há bocado, o egoísmo ainda predomina? É complicado essa questão do materialismo associado ao egoísmo. Isso traz realmente uma sensação de que o mundo não vale a pena, digamos assim, né? Porque eu nasci agora, vou morrer dali a algum tempinho, e por que eu nunca tive nenhuma oportunidade que eu julgo interessante? Por que o meu vizinho teve?
Aí eu começo a achar uma série de imperfeições, digamos assim, no mundo e isso posso até ser levado a pensar de que isso realmente não funciona e foi feito para não funcionar. A única saída é estudar um pouquinho, né? Assim, é passar a compreender melhor como que funciona a humanidade, como que funciona a sociedade desde que ela foi criada. Agora, no que diz respeito ao egoísmo, quando eu digo que o meu interesse está acima do interesse dos outros, né? O egoísmo é a chaga da humanidade. Ele é a negação da caridade. Esse eu acho que é o efeito mais danoso que o egoísmo pode ter. Porque a caridade ela não é um ato. A caridade, inclusive na origem da palavra, no latim, no caritas, ele é um sentimento de amor. Porque um ato de doação, ele pode não ser um ato amoroso. Bate alguém à minha porta, eu abro, essa pessoa me diz, olha, estou passando necessidade, não consigo alimentar meus filhos. Aí eu penso, ai, que coisa mais chata, que chatice, vou me livrar dessa pessoa. Olha, pega aqui 10 euros, 20 euros, 50 euros, não sei quanto, e tchau. E aí quem olha da rua diz assim, olha, que homem caridoso, deu lá seus 50 euros. Não, caridoso nada. Eu estava imbuído de um mau sentimento. E a caridade é essencialmente um sentimento de amor. E o que faz o egoísmo? O egoísmo, como ele faz com que eu vire os meus olhos somente para mim, ou seja, eu só enxergo o meu umbigo e quero todas essas ações que elas se reflitam muito bem em mim, ele impede a caridade, porque ele impede o sentimento de amor pelo outro, que é a base de tudo, que é a base da caridade. Sem esse sentimento de amor pelo outro, eu não consigo ser caridoso. Aí o mais curioso de tudo, a partir do momento que eu sou egoísta e que eu volto meus olhos somente para o meu umbigo, eu interrompo o meu processo de evolução, porque eu paro de trocar em sociedade, porque a sociedade não me interessa mais, só me interessam as minhas coisas, ou talvez, no máximo, as coisas da minha família. Aí o que acontece? Eu fico trancado dentro desse egoísmo, não consigo me desenvolver na sociedade, e em não conseguindo me desenvolver na sociedade, eu interrompo, eu desacelero, melhor a palavra, desacelero o meu aprendizado. Então, egoísmo é efetivamente a chaga da humanidade. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros de Allan Kardec, um dos livros básicos, refere precisamente isso. Os espíritos dizem que o egoísmo é a mãe de todos os defeitos que nós temos. Se cortarmos isso, todos os outros desaparecem por simpatia, né? E é muito interessante no Evangelho. Se nós procurarmos a palavra egoísmo, aí estou falando, claro, de um evangelho eletrônico, em PDF, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós procurarmos a palavra ódio ou egoísmo, nós vamos ver que elas estão sempre juntas. Quase sempre que elas são citadas, elas estão citadas aos pares. Ao par. Sempre que se fala em ódio, se fala em egoísmo. Porque é muito difícil nós dissociarmos os dois. Por quê? Porque o egoísmo nos coloca um véu que nos impede de sentirmos amor pelos outros. Muito interessante. Paula, temos aqui uma pergunta. Rosa Maria Gaspar Mestre manda-nos cumprimentos. Diz ela que pena não chegarmos a saber quem teria sido no passado determinada pessoa com quem nos damos super bem. Eu gostava de perguntar, isto teria alguma vantagem? Também íamos conhecer com quem nos damos super mal, não é? Por que é que existe esta lei do esquecimento? Essa lei do esquecimento existe porque não nos traz vantagem nenhuma. Se eu viesse com as lembranças todas das minhas outras reencarnações,
Eu podia estar a lidar com pessoas a quem eu fiz mal ou elas fizeram mal, e a partir daí eu já tinha um relacionamento que nem dava oportunidade de tanto de evoluir eu e evoluir outra pessoa, porque sentiríamos sempre algum rancor, porque em virtude ainda estamos aqui no mundo só de provas e expiações, não é? Ainda não tínhamos uma elevação total para podermos compreender isso. E por isso é que quando nós nascemos, quando nós reencarnamos ao nascer, é tudo apagado, não nos lembramos mais do que se passou nas outras vidas, porque só nos ia atrasar, ia causar outros problemas, outras mágoas. Se eu tivesse um filho, suponhamos que se eu tivesse um filho e eu me lembrasse, se esse filho, noutra vida passada, tivesse sido um bandido para mim, ou vice-versa, o filho, a mãe tivesse sido má para ele, como é que esta relação ia evoluir? Ia ser difícil. Ia ser difícil, de facto. Há aqui, já agora, Paula, o Luís Pereira diz-nos assim, nunca sabemos com quem estamos a falar na rua, né? Por isso ama o teu próximo como a ti mesmo. Isto, de facto, faz-nos lembrar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo também que diz que muitas vezes aquele pobre, aquele indigente pode ter sido nosso pai, nosso familiar numa vida anterior. E isto traz-nos laços de fraternidade, né? De solidariedade, de tolerância uns com os outros, não achas? É verdade. Muitas vezes aqueles em quem nós olhamos de lado, ou que nos está a pedir uma esmola, ou que está a necessitar de ajuda, até de uma palavra de carinho, e nós não damos, essa pessoa, noutra reencarnação, pode-nos ter sido alguém muito, muito, muito chegado. Pode ter sido um filho, pode ter sido um pai, e portanto, é triste muitas vezes nós não praticarmos essa caridade e entregarmos com amor a toda a gente. Temos que nos amar uns aos outros, porque nunca sabemos que a pessoa que está ao nosso lado, o que foi para nós e o quanto está a precisar da nossa ajuda. E o que virá a ser, não é? E o que virá a ser. Temos aqui outra pergunta para ti, Paula. Desculpa, Moisés, diz. Posso fazer uma parte? Claro. O que a Paula disse é muito bonito, né? Porque é muito interessante nós pensarmos que o amor é uma coisa que ele se resolve nele mesmo. O desamor ou o ódio, os seus efeitos não terminam. Porque se hoje eu sou atacado por alguém que não gosta de mim, eu me nutro de um sentimento de vingança e ataco aquela pessoa. E aí ela se nutre de um sentimento de vingança e ataca. E aquilo não vai ter mais fim nunca, a menos que o amor interfira. Agora, se alguém me ama e eu, em retribuição, amo também, acabou. Acabou a questão. Fechamos a tampa. Estamos tudo bem para o resto dos tempos. Ou seja, então, até por uma questão de economia, nós devemos amar, né? Muito bem. Eu tenho aqui uma outra questão para a Paula. Paula, temos aqui uma nossa telespectadora, neste caso, Zaida Machado, que diz: se reencarnarmos numa família onde temos conflitos, pode querer dizer que é uma oportunidade de corrigirmos erros de outras vidas? Será sempre assim? Ou às vezes pode ser também decorrências do cotidiano? Quer dizer, há conflitos e conflitos. Há conflitos mais graves e aqueles de lá na caprina, né? Do dia a dia, né? Ora, os conflitos, se encarnarmos numa vida numa família e tivermos conflitos, muitas vezes são provas ou expiações.
ou para aprendermos, muitas vezes também é para aprendermos, será uma alavanca para podermos lidar com outras pessoas, para podermos realmente evoluir. E tem a ver também com as afinidades da família, porque nós estamos aqui num corpo de carne, mas nós já estivemos no mundo espiritual, onde tivemos outra família, a família espiritual. Mas, por exemplo, aqui na Terra, deixa-me tentar ser aqui advogado da Zaida. Aqui na Terra, imaginemos, sei lá, tu reencarnaste, imaginemos, sei lá, que tens um filho que é um terror e que te odeia, sem saber porquê, tens um marido problemático, depois tens uma filha que é um anjo, né? Portanto, quando falas aí de afinidades, há também falta de afinidades entre o filho e o marido, né? E o que a Zaida pergunta é se isso podem ser, portanto, vocês terem se juntado de vidas anteriores para acertar o passo nesta vida. Precisamente, pode sim, senhor. Pode, né? Pode sim, senhor. Pode ser para... Noutras encarnações, nós podemos ter tido conflitos, e ao reencarnarmos novamente são criadas situações e são espíritos que tornam a vir connosco para que nós possamos realmente ultrapassar esses problemas que vamos criando, de não aceitação, de intolerância, e falta de paciência. Pois. Este assunto que tu tocaste agora, né, de nascerem pessoas afins ou menos afins no corpo, e agora passaria a palavra ao Moisés, leva-nos a falar da reencarnação. E a reencarnação, contrariamente ao que as pessoas pensam, não é uma crença. Bem, ela é uma crença de 2/3 da humanidade, né? Estatisticamente falando, mas hoje em dia é uma evidência científica. Moisés, como é que o Espiritismo evidencia cientificamente a lei de sociedade e a necessidade dessa lei de sociedade? É apenas mais uma crença sem sentido? Ou há provas dessa própria realidade? Bom, a lei de sociedade ela é tão fundamental e tão presente no nosso planeta, no nosso habitat, que é impossível pensar em como se viveríamos sem ela. Pensar em viver sem uma lei de sociedade é pensar que uma semente pode chegar a ser uma árvore sem o concurso das águas, dos ventos, dos polinizadores, das minhocas do solo, do próprio solo. Enfim, a natureza ela vive a sua vida social, né? Não há como nós pensarmos no ser humano fora disso. O que vai nos antecipar o Espiritismo? Ele vai dizer, olha, você precisa se aprimorar para que você se aprimore, você espírito, se aprimore. Nós temos aqui um instrumento que nós vamos lhe entregar que se chama reencarnação. É um processo. Você vai passar por um processo, vai reencarnar, e ao reencarnar, você pega esse processo e trate de viver em sociedade. Você imagina bem, Lucas, estamos conversando e tu me dizes assim, Moisés, eu vou aprimorar os meus dotes musicais e eu comprei um piano lá para minha casa. Aí está lá o piano bem bonito, aí tu olha o piano e eu pergunto dali um tempo, Lucas, tens tocado piano? Tens aprimorado teus pendores musicais? Olha, Moisés, sabe que ficou tão bonito alguns vasos de flores que eu coloquei em cima dele que eu resolvi não tocar, não mexer mais nisso aí. Ou seja, tu não interagiu com o instrumento e aí, obviamente, tu não pôde fazer aflorar aqueles teus dotes. Já agora é uma grande frustração que eu tenho, para já,
na minha vida, pode ser que ainda consiga superar, é não saber tocar um instrumento musical, né? Eu adoro música, o piano, a viola, a guitarra, enfim. Sim, mas essa comparação está interessante, quer dizer, a gente põe os vasos em cima do piano em vez de o usar. Exato, exato. E aí, por exemplo, usando esse exemplo que veio agora, essa pergunta que veio agora há pouco, alguém da minha família pode ter vindo simplesmente para me ajudar a desenvolver paciência, por exemplo. Ou eu acabei indo morar num lugar com um vizinho que me faz ficar furioso com as suas festas noturnas e barulhos, talvez exatamente para eu aprender a desenvolver a minha paciência, ou talvez aprender a desenvolver o meu diálogo. Mas essas questões todas, elas partem de um princípio de que nós precisamos nos convencer de que a reencarnação é uma realidade. Já existem muitas pesquisas científicas, né? Quer dizer, não é o Moisés que veio aqui falar agora, não, é só procurar fazer uma pesquisa com o Dr. Ian Stevenson ou o engenheiro Hernando Guimarães Andrade, né? E muitos outros. Muitos outros, para ver assim, olha, nós não estamos falando de uma possibilidade nem de uma crença, aliás, de uma mera possibilidade e nem de uma crença. Nós estamos falando de uma coisa que sim, que existe, que ela tem, inclusive, provas de pessoas que nem espíritas são, alguns, né? E este instrumento, este processo que se chama reencarnação, ele é para que nós possamos nos aprimorar. E aí, quando a gente chega na nossa nova casa, digamos, no nosso planeta, a gente já chega por uma interação social, porque precisaram, no mínimo, de 2 pessoas para que uma outra nascesse. Esses laços familiares são ampliados para os laços da sociedade. Hoje, nós já estamos falando de laços que extrapolam as fronteiras dos países. E, num futuro, que eu não sei quando é que vai ser, porque eu prefiro não fazer nenhuma aposta nisso, mas nós vamos ter consciência da nossa inserção, isso, na sociedade cósmica. Aliás, estamos a ver aqui que até as zebras evoluem, não é? Uma tem código de barras e a outra já tem QR Code, né? A evolução é um determinismo da natureza, né? Temos aqui o Luís Pereira a dizer: adoro estas conversas à sexta-feira. Obrigado, Luís. Grato a todos que proporcionam estes momentos. O Centro Cultural Espírita do Funchal, olá, manda-nos um olá também da Madeira. O Pedro Ribeiro fala-nos das guerras e pergunta qual a visão espírita dessa mudança, se esses conflitos são necessários para a nossa evolução intelectual, né? Sem dúvida. Estamos a falar da lei de destruição, que podemos encontrar no Livro dos Espíritos. E temos aqui uma pergunta do Centro Cultural Espírita de Cultura Espírita do Funchal. O esquecimento de vidas passadas faz-nos perceber o quanto Deus é misericordioso, não acham? Não é bem uma pergunta, é mais uma afirmação. Quer dizer, de acordo com estes nossos amigos do Funchal, o facto de nos não lembrarmos de vidas passadas é uma misericórdia de Deus. Achas que sim, Paula? Já o bocado falámos um bocado. Com certeza, ainda há bocado focámos esse assunto do esquecimento das vidas passadas, porque realmente é uma grande misericórdia de Deus fazer-nos realmente esquecer, porque senão a vida seria um tormento. Até para nós, porque lembrávamos de coisas que fizemos erradas e que seria um martírio para nós vivermos com essa culpa na vida atual e que não nos deixaria realmente ser livres e para evoluirmos, para termos outras experiências de vida. Portanto, esse esquecimento é uma benção de Deus. Eu estou aqui a olhar para as minhas folhas mas estão a aparecer aqui outras perguntas e eu não posso deixar de as colocar. A Diana Machado, boa noite.
mas por vezes sentimos ligações inexplicáveis por certas pessoas ou sentimos uma rejeição imediata por outras. A não ser que essas reações sejam apenas do que aprendemos então nesta vida, mas pode ser interessante pensar que podemos só esquecer mentalmente e que há emoções por certas pessoas que passam de uma vida para outra. Sem dúvida. Aliás, eu conheço muitos casos destes, conheço bastantes casos desses, em que, por exemplo, mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, pai e filha, né? que se amam, claro, pelos laços naturais da carne, mas que quando vão ao red line, quando se passam da cabeça, como se costuma dizer na gíria, eles parecem que não podem ver os filhos e vice-versa. Né? Muitas vezes são ex-inimigos que reencarnaram como filhos, né? Ou como pais, e que mantêm aquela vibração no seu subconsciente e quando se irritam, né, amplificam aquela falta de afinidade e parece que quase odeiam aquele que é o seu familiar sem que consigam perceber porquê, né? E se a nossa amiga for a ver no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo, salvo erro, o capítulo 5, causas atuais e causas anteriores das aflições. E explica lá quando nós não encontramos uma causa nesta vida, ela está inevitavelmente na outra. Não sei se quer dizer alguma coisa, Moisés, sobre isso. Não, eu gostaria só de fazer uma referência ao nosso amigo Pedro, Sim, sim. com relação às guerras e tal. Nós não podemos nos esquecer que, sim, nós temos grandes provações que acontecem não só a nível individual, né, mas também a nível social. Agora nós vivemos uma provação a nível mundial, mas talvez seja interessante não pensarmos nestas provações, nesses grandes conflitos ou em guerras, simplesmente como oportunidades para que possamos evoluir. Há também um componente de causa e efeito, né? E assim como eu respondo pelos meus atos como indivíduo, né? Como espírito, Moisés, que cada ato que ele faz, ele gera uma reação que pode ser boa, que pode ser ruim, que pode ser cobrada depois, que pode ser um crédito que ele tem. Não. Mas nós, como sociedade, também geramos isso. Também geramos esses efeitos. Era isso que eu te ia perguntar. Será que nós reencarnamos com o objetivo de provocar guerras, conflitos mundiais, onde morrem milhões de pessoas? Não faz sentido, não é? Isso é uma opção nossa, não é? Não. É uma opção nossa. A Paula há pouco referiu, né, da necessidade de nós afastarmos do homem, afastar o mal da face do planeta. É interessante quando a gente pensa que nós, sociedade, inclusive como sociedade de espíritos, nós fomos criados para o bem. O nosso pendor original é o bem. O mal é uma coisa que ele nos atrapalha o nosso caminho natural. É o contrário do que muitas vezes as pessoas pensam. O homem foi criado malvado, depois vai virar bonzinho. Não é assim. Ao contrário, nós nascemos para um dia sermos perfeitos e sermos bons, totalmente bons. Portanto, as guerras, como referiu o Pedro Ribeiro, não são uma inevitabilidade para que nós evoluamos. Poderíamos evoluir através do amor, né? Com muito menos dor, não achas? Perfeitamente. Bastaria nós começarmos a afastar esse véu que o egoísmo nos coloca, que nos inibe um sentimento de amor. E aí, na verdade, é isso que a gente faz. E a nossa sociedade, veja, hoje nós temos toda essa quantidade de pessoas em cima do planeta, justo porque nós aprendemos muito bem a viver em sociedade. Porque quando nós não sabíamos nada de sociedade, ou seja, quando nós habitávamos as cavernas,
Nós éramos alguns poucos milhares aqui em cima do planeta, simplesmente porque nós não tínhamos condições de ter uma sociedade com bilhões de pessoas. Claro. Né? E aí nós fomos construindo, veja que interessante, todo o nosso cabedal de conhecimentos que nos trouxe até aqui, ele foi construído em sociedade. Um dia, lá nas cavernas, um homem se deu conta de que ele, com uma pedra partida, poderia ter um instrumento. Por que nós chegamos aqui? Porque esse cara pegou e mostrou aquele instrumento para os outros. Ele socializou aquele instrumento com seus colegas. E esse conhecimento... Nós só temos computadores hoje porque alguém inventou a matemática. Alguém sistematizou todo o estudo da matemática e esse estudo foi repassado. Quer dizer, então, eu acho que nós temos caminhado bem. Poderíamos estar melhor, mas temos caminhado bem. Muito bem. Falámos já das evidências científicas da reencarnação com Moisés. Eu agora gostava de perguntar uma coisa à Paula. Sendo o Espiritismo ciência, filosofia e moral, como ciência mostra-nos os factos espíritas, o intercâmbio, as relações entre o mundo terreno e o mundo espiritual, o mundo extrafísico, como filosofia aponta-nos um caminho, né? E como moral aponta-nos também ideias para que nos espiritualizemos mais rapidamente. Do ponto de vista filosófico, como é que o espiritismo pode ser útil à sociedade, a esta sociedade materialista que nós ainda vivemos? O espiritismo propõe novas formas de concepção da sociedade. Ele demonstra que Deus existe, que a imortalidade, o espírito é imortal, e demonstra a comunicabilidade de outros mundos, a comunicabilidade dos entre espíritos, a pluralidade de outros mundos, a diversidade de outros mundos e a reencarnação. Portanto, cientificamente provando isto, a humanidade tem que tomar consciência e mudar o seu rumo. Porque, na verdade, o espiritismo é o maior elemento de moralização. O espiritismo leva-nos realmente à base da moral. Portanto, a humanidade, sabendo que cientificamente estas coisas estão provadas, a humanidade tem que, na verdade, pensar e mudar. Tem que haver essa mudança. Tem que pensar que tem que semear o bem. Quer dizer, então, fazendo um resumo, digamos que o contributo que o espiritismo pode dar à sociedade é a demonstração da imortalidade, né? E de certo modo, tirar o tapete ao materialismo. Quer dizer, não faz sentido. As ideias materialistas, o morto, o cão, acaba-se a raiva, quando morremos, acabou tudo. E demonstrando isso, se calhar as pessoas vão sentir necessidade de repensar a sua maneira de agir na vida, não? Precisamente porque nós não podemos continuar a tomar atitudes que entretêm o mal. Nós temos que tomar atitudes inversas, que nos levem ao bem, porque se nós semearmos o bem, recolheremos o bem. Existe um velho ditado que diz: quem semeia vento escolhe tempestades. E é o que nós escolhemos. E quem semeia batatas, colhe batatas. Colhe batatas, precisamente. O que é muito bom. Temos de avançar, porque as conversas são como as cerejas e de facto, temos tido também muita interação. Rosa Maria Gaspar Mestre diz assim, pergunta-nos, devemos orar sempre pelos nossos familiares desencarnados, mesmo achando que eles já estejam reencarnados? É claro que sim, né? A oração é um envio de uma energia, né? Boa, né? De um sentimento que vai sempre ter com as pessoas, independentemente de elas estarem reencarnadas ou não. O que importa é a intenção. Né? O Luís Pereira tem aqui uma outra pergunta.
também muito rapidamente. Existe ingratidão de filhos para pais, como sabemos, claro. E a ingratidão de pais para filhos, como se convive? Será que tem a ver com vidas passadas? Pode ter a ver com vidas passadas, mas também pode ser fruto das escolhas desta vida. Não é? O mais importante é nós realçarmos o bem que os pais já nos fizeram. Essa é a questão, né? Diz. Eu acho que exatamente essa é a questão. Aonde está a raiz do problema, na verdade, é muito menos interessante do que perguntarmos onde está a solução. O que eu posso fazer com alguém que é ingrato comigo e como que eu resolvo isso? Às vezes eu tento, eu converso, não consigo. Ótimo. Tem uma solução muito interessante. Quando nós não conseguimos resolver as coisas diretamente com as pessoas, vamos resolvê-las primeiro na nossa cabeça com elas. Vamos emitir bons pensamentos, vamos orar por essa pessoa. Mas essa pessoa não quer falar comigo, me deu as costas, não atende telefone, não lê meus WhatsApp, não tem problema nenhum. Deixa ela lá, essa é a escolha dela. A nossa escolha deve ser outra, deve ser uma escolha amorosa. E mais, há uma coisa que é muito importante. Por muito ingrato que um pai ou uma mãe sejam, por muito maus que um pai ou uma mãe sejam, né? Ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, e não só por isso, é uma questão também de espiritualidade. Nós temos sempre o dever da gratidão pela vida que os pais nos deram, que podíamos ter abortado. Né? E por muito maus pais que sejam, temos sempre o débito da gratidão para com eles pela bênção da vida. Temos de avançar. Moisés, já que pegaste a palavra, muito rapidamente, do ponto de vista moral, já falámos do ponto de vista científico, filosófico, do ponto de vista moral, como é que o Espiritismo pode ajudar a sociedade a acalmar as convulsões sociais? Se é que pode. Quando nós conseguimos nos dar conta de que a vida não vai terminar logo ali na frente. Pelo contrário, a nossa vida não vai terminar nunca mais. Nós vamos habitar este universo desde hoje até o todo sempre. Nós somos imortais. Se o Espiritismo nos ensina isso, nos mostra que nós somos imortais, nos mostra que nós já estamos numa caminhada de reencarnatória para poder evoluir. E a partir do momento que eu me dou conta disso, eu já consigo serenar as minhas angústias. Aquelas coisas todas que eu queria fazer, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, eu posso passar para outra encarnação, tá bom? Sim, não pude agora, tá ótimo, não tem problema nenhum. Não, ainda vou tentar nesta. A questão toda é saber, eu estou fazendo hoje o melhor que eu posso? Hoje eu consegui fazer o melhor que eu posso? Claro que não. Normalmente a gente não consegue. Mas é assim mesmo. Desculpa lá. Tenho de interromper porque apareceu aqui uma pergunta que fala precisamente disso. A Telma Cordeiro pergunta como praticar a indulgência com alguém que tem valores morais opostos aos nossos, quando somos obrigados a conviver com essas pessoas, todos os dias a tentar semear a bem e a sentir que falhamos. De facto, uma vida não chega para se entender tudo. Porque acordamos a pensar que somos muito bonzinhos e chegamos ao fim do dia com a certeza que somos muito imperfeitos. Perfeito. É isso aí. Na verdade, é isso. A nossa condição evolutiva agora, nesse momento, é esta. Nós temos, por exemplo, o esquecimento que a Paula muito bem tratou e muito bem trouxe aqui. O esquecimento, por exemplo, das vidas passadas é um expediente que provavelmente vai se modificar para daqui a algumas X encarnações, né, que eu não sei quantas vão ser, mas eu acredito que à medida que o espírito vai se depurando, vai evoluindo, esse expediente não é mais necessário. Por quê? Porque aquilo que ele fez de errado lá atrás, ele passa a aprender a conviver com isso. Quando nós pensarmos nos nossos erros
como oportunidades de aprendizado e nos colocarmos à disposição de resgatarmos aquilo que for preciso, seja exatamente com aquela pessoa, seja de outra forma, não é uma coisa que não é tão simples, né? As pessoas pensam assim, nessa vida o Moisés deu um tapa no Lucas, aí na outra vida o Lucas vai dar um tapa no Moisés. Não é essa matemática que nós estamos falando, né? Mas bem... As leis de Deus são leis de amor, não é? Não é a lei de talião. Exatamente, não é a lei de talião. Então, nós podemos pensar sempre, o Espiritismo nos ajuda quando ele acalma as nossas angústias ao nós sabermos que nós somos imortais, que nós habitaremos este universo para todo sempre e que nós podemos nos melhorar um pouco a cada dia e que a lei de Deus, ela está aí para nos ajudar. Esse Deus não é um Deus cobrador, não é um Deus de rancor e não é um Deus de ódio. Isso é um Deus de um amor infinito. Tu, há bocado, disseste uma coisa aqui para a Telma Cordeiro, que eu penso que ajusta-se muito bem à questão que ela coloca. Se nós nos focarmos em nós próprios, em vez de nos focarmos nos defeitos alheios, vamos ficar muito mais pacificados, mais calmos, mais serenos, né? Entendendo que o outro tem o direito de ser um bocadinho mais atrasado, tem o direito de até ser mais adiantado, tem o direito de bater com a cabeça na parede e não sofrer com as atitudes dos outros, porque eles têm essa liberdade, né? Isso não significa que nós tenhamos de ser coniventes com o erro, porque às vezes mesmo dentro dos espíritas há pessoas que dizem assim, temos de ser bonzinhos, né? O Moisés faz-nos a vida negra, mas a gente tem de ser bonzinhos, que ele um dia vai aprender. Ele vai aprender daqui a 2 reencarnações ou 3, e portanto está a cabo da nossa reencarnação toda. Essa fasquia do ser bonzinho e do ser bom é diferente, é difícil ou é fácil de definir? Talvez não seja fácil, mas seria importante a gente definir o que é ser bonzinho, né? Sim, começar por aí. Vai começar por aí, quer dizer, eu vejo o meu filho fazendo uma coisa errada. Eu vou lá e chamo a atenção dele, digo, olha, meu filho, não pode fazer isso não é assim, né? Então eu dou uma explicação qualquer para ele. Agora, então, se eu faço isso assim com o meu filho, eu faço isso porque eu tenho um sentimento natural de que, por ele, eu devo ter esse zelo. Mas eu devo ter esse zelo com todo mundo. Então, se alguém faz alguma coisa errada e eu me calo, eu me omito, isso não é bondade, isso é maldade, é o contrário. É conivência com o erro, né? É conivência com o erro. Isso é uma atitude muito má que uma pessoa pode fazer, porque ela se cala perante o mal e aí ela impede o aprendizado da outra. Olha, Moisés, muito oportuno isso, obrigado. Diz aqui o Luís Pereira que as ações ficam com quem as faz, e muito bem. Vamos ter de terminar. Se porventura alguém desejar colocar alguma questão, pode enviar para o nosso mail, que está aí no chat, na conversa do Facebook, o mail do Centro de Cultura Espírita. Podem enviar as questões, se nós soubermos, respondemos. Uma última questão, para caminharmos para o encerramento, daqui a uns 5 minutos. Uma última questão, Paula. Falámos aqui das convulsões sociais e falámos aqui dos remédios para que elas acabassem dentro da lei de sociedade. Para a sociedade ser unida é preciso que pensemos todos da mesma maneira? É isso que o Espiritismo diz? Não, porque temos que respeitar também a ideia dos outros. Nós devemos respeitar mutuamente. E como disse há bocado o Moisés, e bem, não podemos ser coniventes com o erro. Ser bom é não ser conivente com o erro. Na verdade, desculpa, faz outra vez a pergunta ao Lucas, porque falhou uma se uma sociedade
que viva unida em paz tem de pensar da mesma maneira. Temos de ser todos espíritas, Não. temos de ser todos do mesmo partido, do mesmo clube de futebol. Não. De modo o termos sentimentos iguais não significa que nos aceitemos de modo algum o outro que é diferente, porque nós somos todos diferentes, até porque estamos todos em faixas de evolução diferentes. Uhum. Portanto, temos que aceitar a diferença. Portanto, é possível viver em paz na sociedade, né? sem convulsões sociais, pensando de maneira diferente, né? Pensando de maneira diferente. Nós temos cada um dar a sua opinião, aceitemos ou não aceitemos essa opinião. Temos que, se quisermos realmente expor a nossa, nós temos sempre que fazer isso com indulgência com o outro. Não nos podemos querer sobrepor, nem fazer a cabeça dos outros igual à nossa. Uhum. Porque dessa diferença, nós vivemos dessas diferenças. Uhum. Estava-me aqui a lembrar de um ditado que diz que o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. É um ditado muito profundo e que todos nós, sem exceção, temos de pôr em... estamos... diz, Moisés. Uma coisa interessante que me ocorreu agora enquanto a Paula falava. Imaginem vocês se a natureza resolvesse não se tolerar e não se respeitar, não aceitar a sua diversidade. O deserto do Saara, os desertos iam querer cobrir a Terra inteira. Os oceanos também iam querer cobrir a Terra inteira. As florestas também iam querer cobrir a Terra inteira. Ia ser muito engraçado, nós íamos desaparecer. Então, a gente só precisa se espelhar na natureza. E as flores iam ser todas da mesma cor? Ia ser todas da mesma cor, então... Que era uma chatice. Vamos abolir o pensamento dualista, ou às vezes até mono, né? E vamos brindar a diversidade. Uhum. Muito bem. Passamos para as recomendações. Diz? Temos que aceitar com serenidade. Sim, sem dúvida. Vamos agora passar para as recomendações bibliográficas. Vamos perguntar à Paula qual é o livro que quer recomendar aos nossos espectadores. Eu recomendaria o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Para quem quer conhecer e iniciar, aconselharia este livro, O que é o Espiritismo. É um livro muito bom e muito pouco conhecido ainda. É um livro fininho, mas com muito conteúdo, não é? De facto, mesmo para quem já seja espírita, é importante lê-lo e estudar, não é? Bem escolhido, Paula. E o Moisés, qual é o livro que tu gostarias de sugerir às pessoas? O Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, que foi ditado ao médium Francisco Cândido Xavier. É um livro muito interessante, sendo pessoa espírita, não sendo espírita, pela maneira como ele está organizado. Ele traz vários temas que são muito pertinentes, muito atuais para nós, sobre diversas coisas, sobre família, sobre sociedade, sobre filhos, sobre N coisas. E como ele está estruturado em diversos capítulos, se alguém tem algum anseio sobre algum assunto, está angustiado, tem alguma coisa lhe incomodando, esse livro pode ajudar bastante. Assim, com uma leitura breve de 2, 3, às vezes 4 páginas de um dos capítulos, a gente consegue se iluminar bem e ter uma boa orientação. É um livro para ter do lado da cama, assim, para quando... Sem dúvida. É um livro também fininho, praticamente da grossura do que é o Espiritismo, mas é de uma profundidade simplesmente espantosa. É um livro muito rico, muito profundo, que nos obriga a ler uma página e a meditar às vezes meia hora naquilo. Qualquer deles podem encontrar, como podem ver aqui, né? Na loja online da Federação Espírita Portuguesa, em www.fepportuguesa.com.
portuguesa.pt, ou através deste número de telefone ou por mail, também está no chat do nosso Facebook. E para encerrarmos, umas palavras finais. Vamos começar pelas senhoras, como é habitual, sem qualquer desprestígio pelos homens, claro. Paula, gostarias de deixar alguma palavra final aos nossos ouvintes? Primeiro quero agradecer ao Centro de Cultura Espírita aqui de Caldas da Rainha por me ter convidado para esta conversa. Em segundo lugar, quero agradecer a todas as pessoas que participaram, com perguntas muito interessantes, e que é bom, na verdade, ver que o interesse pelo espiritismo começa a alargar, as pessoas cada vez estão a aderir mais. E é com grande satisfação que eu vejo isso. E estas conversas realmente pretendem mostrar a verdade do que é na realidade o espiritismo. Portanto, agradeço a participação de todos, e do Lucas e do meu companheiro o Moisés, que, como sempre, tem um grande poder de comunicabilidade. É muito agradável ouvi-lo. Ok, nós é que agradecemos. Moisés, queres deixar uma palavra final aos nossos espectadores? Sim. Vou agradecer também ao Centro Espírita, Centro de Cultura Espírita, como já nos falou a Paula. Agradecer imensamente a Paula por ter aceitado ficar do meu lado, né? Agradecemos, né, Paula, muito ao Lucas, porque nos aguentou aí a hora e pouco. E estas pessoas que estiveram conosco, muito obrigado pelos seus ouvidos, pela sua paciência, pelos sentimentos de carinho que certamente tiveram nesse período. Estudem, eu acho que sempre é bom. Eu acho que tudo aquilo que nós pudermos fazer para construir uma sociedade mais humana, ele vai passar sempre, primeiro, pela nossa instrução. Ou seja, se nós queremos mudar o mundo, a gente precisa só mudar a nossa casinha. Tá? Mudamos por dentro. Então, estudamos um pouquinho, lemos um pouco, o Espiritismo está aí, nos ajuda muito. Nós não precisamos virar fanáticos, nem precisamos ir a templos maravilhosos. Não, abre um livro, a gente dá uma estudadinha, e assim nós vamos devagarinho resolvendo. Um dia a gente resolve todos os problemas do mundo, não sei quando, hein? Vai demorar, eu acho, mas tudo bem, não tem problema. Muito bem. Obrigado também a vocês, obrigado a todos, e aproveitamos para... estivemos a falar de convulsões sociais e descobrimos nestas conversas despretensiosas que essas convulsões sociais começam nas convulsões íntimas de cada um de nós e que todos temos, sem exceção. E é importante tratarmos isso por dentro, o chamado o amor firme, né? Isto é, o amor generoso, mas é o amor que não pactua com o erro, com o mal, né? Que discorda com o amor. Passa a redundância. Deixamos aqui uma informação de última hora, que o Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha abriu hoje as inscrições para o curso básico de Espiritismo, que começará no dia 26 de setembro, no Centro de Cultura Espírita. Esperamos já estar abertos nessa altura, fisicamente. Portanto, quem quiser pode se inscrever, tem aí o link de inscrição no chat deste evento. E aproveitamos também para recomendar amanhã, sábado, pelas 18 horas, a Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, a ADEP, vai ter uma palestra muito interessante com uma médica psiquiatra que é espírita e que nos vai falar sobre a relação, a interface entre os transtornos mentais e este período de confinamento que nós temos tido no planeta Terra. Não perca, vai valer a pena amanhã às 18 horas no Facebook da ADEP. Um abraço a todos e até 2 a 8 dias, se Deus quiser.